Meus amigos, meus irmãos, Deus está presente. Meus amigos, meus irmãos, vocês reparem que a LBV gostaria de dar logo tudo de uma vez, mas tem que obedecer à lei da evolução. Não pode se antecipar, porque nem Jesus fez isso. Eu vou explicar agora. Dá logo toda a verdade, mas onde estaria o grau de evolução de cada um? Temos que respeitar tudo isso. A LBV não dá só porque não pode, não está autorizada a dar. Hoje vocês vão ter revelações impressionantes. Meus amigos, irmãos de todas as correntes, somos todos cristãos na religião de Deus. É hora de reunir, caríssimos judeus, ó filhos de Maomé e todos vós descrentes, católicos de amor, protestantes de fé, espíritas de paz e umbandistas de luz, venham todos cumprir a oração de Jesus na real integração daquele que era e é. Muita gente não entendeu isso. Venham todos cumprir a oração de Jesus. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique. Pois lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, único e verdadeiro Deus, e ao Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse terra. Revelei teu nome aos homens e mulheres que me deste do mundo. Eram teus e os confiaste a mim. E eles estão vivendo de acordo com a tua palavra. É por eles que eu rogo, Pai. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo, porque são teus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santíssimo, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um, como nós somos um. Quando eu estava com eles, sempre os protegi, e nenhum deles se perdeu,
exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do mal. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que creram em mim por meio da sua pregação. Eu lhes transmito a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Pai, minha vontade é esta: onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que participem da minha glória. Agora vocês podem compreender a voz do Apocalipse. Venham todos cumprir a oração de Jesus. É esta oração em que Jesus diz que seu maior desejo é que todos os que o amam sejam um, como ele e o Pai são um. E vocês repararam uma coisa aqui? Ninguém era mais caridoso que Jesus, ninguém mais amava as pessoas que Jesus. Mas o que ele diz ali? Eu não peço pela humanidade toda, não. Peço só por aqueles que tu me confiaste. E aqueles que ouviram a pregação desses que me confiaste. Mais nada. Jesus, tão meigo, tão carinhoso, só pede pelos seus apóstolos e pelos que se converteram ao seu evangelho. Por que Jesus não pediu pelos outros? Porque os outros vão ser destruídos, não ficarão na terra. Essa é a nossa tristeza. Os maus, os ímpios, morrerão queimados, porque a terra vai ser queimada num dilúvio de fogo. Só se salvarão os que estão sendo assinalados pelo dedo de Deus. Isso é muito importante. Que a gente às vezes perde tempo querendo salvar alguém que não quer nem ouvir falar de Deus, não quer nem ouvir falar de Jesus. A gente é perder tempo querendo converter, não adianta. Jesus ensinou que a gente deve lançar a semente e ela vai para os lugares onde deve ir. Mas quem for bom se salvará, porque a semente germinará em seu coração. Agora, vou lhes contar uma coisa interessante. Eu disse a vocês que o nosso destino já está traçado. O destino da humanidade já está traçado. E é por isso que nem todos ouvem a nossa pregação. Hoje vocês vão ver que importante é a nossa pregação. Vocês vão aprender coisas hoje que ninguém lhes ensinará até o fim do ciclo. Que não pode ensinar por mais que queira. E eu vou explicar por quê. Vamos agora
a cruzada do Novo Mandamento, destacando a oração de Jesus, Jesus que não pede pelo mundo e diz: tua palavra é a verdade. Que palavra? Bíblia Sagrada, com todos os erros que ela tinha que ter. Eu vou explicar por quê. Ela está rigorosamente certa, como dizia meu compadre Allan Kardec. O que é que temos de ver em primeiro lugar? No Apocalipse de Jesus, que é o Evangelho moderno, é o livro das profecias finais. No versículo 10 do capítulo 19 do Apocalipse, temos a chave de toda a Bíblia. Não só do Apocalipse, mas de toda a Bíblia. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. É que a profecia é a alma de toda a Bíblia Sagrada. Os evangelistas e os apóstolos, que aparecem como autores do Novo Mandamento, do Novo Testamento, sempre se referem às profecias do Velho Testamento. O próprio Jesus, dando a palavra final no assunto, refere-se aos profetas do Antigo Testamento, a começar por Moisés, afirmando: a Escritura não pode falhar. Que Escritura? A Escritura do botequim? A Escritura do terreno? Não. Ele se referia à Bíblia. E vocês sabem o que era a Bíblia naquele tempo? Somente o Velho Testamento, porque não havia o Novo. O Novo começava com ele e ele ainda estava entre os apóstolos. Compreenderam? A Escritura não pode falhar. Isto é, o Velho Testamento não pode falhar. Em quê? Em quê? Nas profecias. Isso Jesus dizia dele mesmo para os fariseus: vocês não me aceitam? Vocês acham que eu não sou o Cristo anunciado, o Messias de Israel? Mas eu sou, porque a Escritura diz isso. Até Moisés me testemunha e testifica de mim no Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. 5 livros são os que abrem a Bíblia. E já Moisés falava em Jesus. Vou provar isso hoje. Alguém já lhes ensinou isso? Então, hoje, Jesus vai lhes ensinar isso. As profecias cumpridas à risca são a prova da origem divina da Bíblia. Daí as expressões dos autores sagrados do Novo Testamento. Como afirmou o profeta Isaías, está escrito no profeta Ezequiel, para se cumprir a Escritura em Daniel, em Jeremias, em Miqueias, Naum, Abacuque, e assim por diante. O próprio Jesus disse, falando de Isaías: hoje se cumpre em mim esta profecia de Isaías.
ninguém se iluda, se a Bíblia está de pé até hoje, resistindo ao materialismo iconoclasta, é porque suas profecias se cumpriram completamente com referência a Jesus, desde a forma excepcional do seu nascimento entre os homens. As profecias do fim do ciclo também se estão cumprindo com espantosa exatidão. Diz velha sentença iniciática: Deus escreveu a história com antecedência, dando-lhe um nome, profecia. Viram como isso é bonito? Deus escreveu a história com antecedência, dando-lhe um nome, profecia. Mas o catolicismo, o judaísmo e o protestantismo não sabem explicar como é que Deus agiu assim tão ditatorialmente. Porque nenhum deles aceita a lei universal da reencarnação. Prestem atenção, aí está um segredinho. A chave da profecia é exatamente a reencarnação. Então eu, Alcino Zarur, peço licença para lavrar a minha própria sentença. A lei divina, julgando o passado, determina o futuro. Se não for assim, Deus é imoral. Deus é vingativo. Deus é imbecil. Deus é criminoso. Deus é tarado. Deus é idiota. Deus é maluco. Se vocês quiserem dizer, está certo. Porque se a humanidade já vai passar por tudo aquilo que está profetizado com uma vida só, então vai passar porque Deus quer que passe. Então ele faz um preto, um branco, um chinês, um americano, um rico, um pobre, uma mulher bonita e uma feia para cachorro. Esse Deus é justo? Não é. Mas se Deus, julgando o passado de cada pessoa, determinar o seu futuro, esse é o Deus perfeito, onipresente, onisciente, onipotente, que nós adoramos na religião de Deus como Deus e nosso Pai. Mas então agora sim, agora nós entendemos. A lei de Deus, julgando o passado, determina o futuro. Futuro de cada pessoa humana, futuro de cada povo, futuro de cada nação. A semeadura é livre porque Deus respeita o livre-arbítrio de cada um. Mas a colheita é obrigatória. Como diz Jesus no Apocalipse, a cada qual darei de acordo com suas obras. É por isso que para os verdadeiros intérpretes da Bíblia, o futuro é um livro aberto. Para mim é.
eu já sei tudo que vem lá. Mas se eu contar, Deus me corta a língua. Já não disse a vocês, cuidado com seus segredos. Segredo não se conta a ninguém. Se você não sabe guardar um segredo, você não é capaz de nada. Claro que quando não é segredo, é qualquer bobaginha, isso você pode contar até no alto-falante. Mas se é para guardar segredo, você não pode falar. Quer um conselho? Não confie em ninguém, não conte segredo a ninguém. Exercite a prece, conte a Jesus seu segredo. Conte a Mãe Santíssima o seu segredo. Conte a Deus seu segredo. Aí não há perigo. Mas se você contar a uma pessoa, cuidado, hein? É por isso que para os verdadeiros intérpretes da Bíblia o futuro é um livro aberto. E diante dos fatos consumados, em que situação ficam muitos espíritas que se orgulham de ignorar a Bíblia? Vocês compreenderam o desígnio divino da quarta revelação? Não há espiritismo sem Bíblia. Eu vou explicar por quê. Sem Bíblia não há espírito. Sem espírito não há Jesus, sem Jesus não há Deus. Isso explica o desígnio da quarta revelação. Espiritismo sem Bíblia é corpo sem alma. Kardec advertiu: a Bíblia está rigorosamente certa. Errados estão aqueles que não a sabem interpretar. Espiritismo sem Bíblia é corpo sem alma. Os erros da Bíblia são consequência natural do estado evolutivo dos autores. Exemplo, o rabino Paulo de Tarso. São erros pessoais que nem eram erros para a maioria na época em que foram escritos. É a parte humana da Bíblia. Moraram? Espíritos de luz. Muita gente estranhou quando eu ensinei que o espírito pode ser para o bem ou para o mal. Não importa se é de luz. Mas você tem que perguntar, é de luz para o bem ou para o mal? Porque elogio do pensamento. Que pensamento? Porque o pensamento pode ser bom e pode ser mal. A palavra pode ser boa, pode ser má. É como o egoísmo, como o orgulho, como o apego, a veneração. A veneração pode ser para o bem e pode ser para o mal. A destruição pode ser para o bem e para o mal. Daí a necessidade das revelações progressivas, corrigindo e atualizando a parte humana da Bíblia Sagrada. Portanto, com todos esses erros de origem puramente humana, a Bíblia continua rigorosamente certa. É o que ele está demonstrando com as lições do céu. Vocês compreenderam por que a Bíblia tem erros? Vamos usar a cabeça. Legionário é invencível porque usa a cabeça, e discutir com o legionário é perder tempo, porque o legionário sabe mais que todos juntos. Mas então vamos raciocinar. Se eu publicasse um livro, o ser humano é um composto de alma e corpo.
Quando eu comecei com o LBV estava certo, mas agora estaria errado. Então eu tenho que fazer uma outra revelação para explicar e dizer, olha, está incompleto. Mas é que eu não podia começar a ensinar o beabá pelo fim, tem que ser pelo começo. Antes de chegar ao Z, eu tenho que falar no A. A, B, C, D. E assim vai. Bem, vocês compreenderam por que tem que haver revelações, além da Bíblia? Se a Bíblia fosse eterna, a linguagem estivesse toda certa, para que revelações, hein? Me diga. Se a Bíblia estivesse certa, para que 4 revelações mais? Para atualizar a Bíblia. É o que a LBV está fazendo pela primeira vez na história do mundo. Essa indispensável atualização vem com a unificação das 4 revelações do Cristo de Deus. Só a verdade governa. Quem governou? O César Romano, imperador, ou Jesus? O César Romano pensava que era ele, desapareceu, Jesus está aí até hoje. Só a verdade governa. Quem governou? Herodes ou Jesus? Caifás ou Jesus? Pilatos ou Jesus? Agora, prestem atenção. Todos os sinais bíblicos da volta ou segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo estão sendo cumpridos à risca, exatamente como se cumpriram todos os sinais proféticos da primeira vinda do Cristo de Deus. É o que podemos recordar uma síntese legionária do primeiro ao último livro da Palavra de Deus. Todo o Velho Testamento prepara a vinda de Jesus, o Messias, o Cristo prometido. Esse anúncio auspicioso tem início logo na Gênese mosaica. O livro Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco de Moisés e é também o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Narra simbolicamente as origens do mundo e as origens do gênero humano. Claro que Adão e Eva são apenas símbolos dos nossos pais terrestres. Nunca existiu Adão nem Eva, isso é história para criança. Mas olha aí, como é que Moisés ia contar? Tinha que ser assim, tinha que tudo nascer de um casal só. Então contou simbolicamente. E também lhe interessava unificar o povo hebreu. E assim podia dizer, somos todos filhos de Adão e Eva. Sejamos unidos. E estava a desunião lançada entre os hebreus. Já na
genealogia humana, como não podia deixar de ser. Porque o mundo inteiro aguardava o Cristo. Particularmente um povo sofredor, que era o povo hebreu. Mas como é que eles gostariam de receber Jesus? O mundo inteiro ali, né? De repente um ribombar de trovão, uma luz forte, todo mundo olhando lá para cima, e Jesus descendo com um soldado hebreu com uma espada de fogo a matar tudo que fosse inimigo de judeu. Então eles esperavam o Messias, mas por meios sobrenaturais. Então prestem atenção, vocês vão cair duros. É o modo de dizer, né? Moisés tratou de eliminar essa ilusão. Então, como não podia deixar de ser, vamos ver logo no capítulo 3, versículo 15, no capítulo 5, versículo 29, no capítulo 9, versículo 26, no capítulo 12, versículo 3, capítulo 26, versículos 1 a 4, no capítulo 35 da mesma Gênese mosaica, versículo 9, e finalmente, no capítulo 49, que é o penúltimo, no versículo 10, vocês vão ficar sabendo que o Redentor vem, mas não por meios sobrenaturais. Vai nascer de ventre de mulher. Aparentemente. Também não podia ser explicado. Olha aí. A gente quer dar muita coisa, mas nessa massa humana, quantos estão preparados para receber? Me diga. Por isso eu vou lhe dizer uma coisa, hein? Certas coisas do Apocalipse eu só vou poder dar um grupinho tirado com pinça. Vem você, vem você, vem você. Não é maldade não, porque se não estiverem preparados, os outros vão prestar um desserviço a Jesus. Tem que ser gente que saiba guardar segredo. Gente de língua comprida, boquirrota, não pode ser chamada para saber essas coisas. Não tem nada com isso. Se vocês ficarem zangados, queixem-se a Jesus, que a ordem é dele. Eu sou mero estafeta, cumpridor de ordem. Então, a partir do capítulo 3, Moisés já vai preparando seu povo. E naquele tempo era o povo de Deus mesmo, hoje não é mais não. Vamos explicar por quê, né? Ali adiante. Moisés então explica que não vem por meios celestiais, vai ter família na terra, vai nascer de mulher. E sairá da estirpe de Sete, mas da descendência de Sem, daí chamar semita. Aliás, os árabes também são do tronco semita, vieram de Sem. Abraão. Mas Abraão teve um filho de Sara, o Isaac. Teve um filho de Agar, Ismael. Um gerou o povo árabe, outro engrossou o povo judeu. Estão brigando até hoje. Só vai parar mesmo, como eu vou explicar ali adiante. Bom, Jesus sairá da estirpe de Sete, mas da descendência de Sem. Será descendente de Abraão. Judá será o avô do Messias, prometido ao povo de Israel. Hoje Israel significa não exclusivamente povo judeu,
mas o povo de Deus de toda a humanidade, os escolhidos de todos os povos e nações, de todas as raças e religiões, de todas as categorias sociais. Esse é o povo de Deus, esse é o Israel, humanidade. As 7 igrejas da Ásia hoje são África, Europa, Ásia, Oceânia, América do Norte, América do Sul e América Central. São as 7 igrejas da Ásia. Claro que é o mundo inteiro. Os salvos estão no mundo inteiro, um daqui, 2 dali, 3 de lá, 5 acolá, 20 ali. Agora é reunir todos eles, e eles receberão a boa semente. São as boas ovelhas de todos os rebanhos, formando um só rebanho para um só pastor. Onde houver a palavra abençoado ou abençoada, certamente há uma referência velada à vinda do Cristo, ungido de Deus. Quando Deus diz: Abraão, eu abençoarei a tua descendência, porque Jesus está nela. Por que só a de Abraão? Por que não a do Maomé? Mas está explicado. É que Jesus ia ser descendente de Abraão. Mal sabem eles que ia ser aparentemente. Porque a genealogia de Jesus é toda espiritual. Nunca nasceu de ventre de mulher. Nem poderia mais nascer. Já tinha atingido o máximo da escala, já era um com o Pai. Como é que podia evoluir? O próprio Moisés falou diretamente do Cristo antes de ser sepultado pelos anjos na terra de Moab, no vale de Moab. E nenhum homem soube até hoje onde está o corpo dele. O próprio Moisés falou do Cristo. Querem tomar nota? Porque muita gente diz: onde é que está isso na Bíblia? Podem escrever, podem escrever. No último livro do Pentateuco, exatamente o Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, qualquer um de vocês pode ler, dirigido ao povo de Deus, esta profecia impressionante. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, da tua nação, dentre teus irmãos, e tu o ouvirás. Claro que, para todos os efeitos, Jesus era judeu. Mas nós sabemos que Jesus não era judeu, como não é brasileiro. Jesus não tem partido racial. Ele surgiu já com seu corpo feitinho, extraterrenamente, entre os judeus, porque era o povo mais monoteísta daquele tempo. Foi um prêmio ao povo judeu, um prêmio merecido. Então isso é o que diz o versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, da tua nação, dentre teus irmãos, e tu o ouvirás. E o Senhor Deus confirmou a Moisés, capítulo 18, 2 versículos 18 e 19. Eu lhe suscitarei do meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti, e porei na sua boca as minhas palavras, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe mandar. E todo aquele que não quiser ouvir as palavras que ele disser, dele eu me vingarei. Isto é,
Transgredindo a lei de Deus, o ignorante se castiga a si mesmo. Deus não se vinga coisa nenhuma. Era um modo de falar daquele tempo, como se Deus fosse um bicho papão. Alguém lhes tinha dado esse versículo? Moisés profetizando a vinda de Jesus, porque Deus lhe disse? Está aí, está no Deuteronômio. Sobre o nascimento de Jesus e seu reinado, disse o profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Podem escrever. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar no grupo das grandes de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os dias da eternidade. Alguém lhes deu antes esse versículo, localizando a profecia? Não foi lá que ele nasceu? E no livro dos Salmos, vamos encontrar profecias que se cumpriram no sacrifício inenarrável de Jesus. Vamos começar pelo Salmo 22. Aliás, vem a ser o Salmo 21 na Bíblia Católica e ao 22 na Bíblia Protestante. Estão vendo vocês as coisas? A Bíblia Protestante só tem 66 livros. Mas o Salmo 22 diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ora, quando Jesus disse essas palavras, quando era crucificado, então muitos ateus e muitos intelectualoides dizem assim: olha aí, até Jesus Deus desamparou, quanto mais a nós, ele não amparou nem o filho dele. Eu vou citar hoje trechos em que o próprio Jesus diz que Deus nunca o desamparou. Mas era a moda naquele tempo, e ainda hoje é, na hora da dor, cantar para espantar os males. Jesus estava sofrendo muito, então cantou o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele tom antigo, bonito. Então, Jesus não está aqui se queixando de Deus. Porque muito antes de Jesus vir ao mundo, o livro dos Salmos já estava escrito. Então Jesus se limitou a cantar um dos salmos. E é de Davi. Vocês sabem que Davi também se sentiu desamparado? E vocês sabem que qualquer legionário de grandeza espiritual tem que passar por essa prova? Toda essa gente tem que passar por essa prova. E eu já passei por ela, eu já fui crucificado, estou aqui. Temos de dar testemunho. E o Salmo 22 não se limita a esse versículo 1. Vejam outras profecias no mesmo Salmo. Versículo 7. Todos os que me veem zombam de mim. Afrouxam os lábios, meneiam a cabeça e dizem: ele confiou em Deus, que o livre o Senhor Deus, que Deus o salve, pois nele se compraz. Tudo isso está no Novo Testamento. E tudo isso é profecia do Velho. No batismo, Deus dizendo com o céu aberto: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem ponho toda a minha complacência. Então
debochados na hora da crucificação lembraram isso aí. Mas isso é profecia do livro dos Salmos. Versículo 16. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Aliás, se vocês estão anotando, os versículos que eu estou lendo do capítulo 22, que eu anotei para o meu livro, são versículo 1, 7, 8, 13, 16 e 18 do capítulo 22. Contra mim abrem suas bocas como faz o leão que ruge e despedaça. Uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Olha Jesus crucificado. Repartem entre si as minhas vestes, deitam sorte sobre a minha túnica. Os soldados não fizeram isso? No maior deboche? Mas no Salmo 34 temos também os versículos 19 e 20. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Quebraram os ossos de Dimas e Gestas, os dois ladrões. Estavam ao lado de Jesus, mas Jesus não quebraram nenhum. Mais uma profecia cumprida está aqui. Salmo 41, versículo 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, olha a história do segredo, e que comia do meu pão, levanta contra mim seu calcanhar. É o Judas Iscariote. E ainda no Salmo 55, versículos 12 a 14. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois eu me ocultaria dele. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, íamos juntos à casa de Deus. Judas Iscariote, mas não tem nome. Mas lá na ceia, quando Jesus despacha o Judas Iscariote, o que ele diz? Vai depressa fazer o que tens que fazer, já está tudo escrito. É isso aqui. Vai vender teu mestre. Vocês estão vendo como toda a vida de Jesus foi acontecendo de profecia em profecia? Mas agora vocês se preparem, porque vem aí Isaías, que as profecias de Isaías são tão perfeitas que ele foi chamado o quinto evangelista. Chegam a dizer que ele escreveu um evangelho antecipado. E é verdade. Eu não vou dizer tudo, que é muito comprido, mas vejam o principal. Profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Deus vos dará este sinal: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe dará o nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Agora Isaías prevê o reinado do Cristo. Sairá uma vara do tronco de Jessé, e uma flor brotará na sua raiz. E repousará sobre ele o Cristo, repousará sobre ele o Cristo, entre parênteses, eu acrescentei, o Espírito de Deus, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e caridade. E será cheio do Espírito e temor a Deus. Não julgará,
pelo que se manifesta exteriormente à vista, nem condenará somente pelo que ouve dizer. Julgará os pobres com justiça, tomará com equidade a defesa dos humildes e todo o mundo. Ferirá a terra com a espada da sua boca, matará o ímpio com o sopro dos seus lábios. E na justiça da sua volta, trará o cinto do seu dorso, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o novilho, o leão e a ovelha viverão juntos, e um meninozinho os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a já desmamada meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, porque toda a terra se encherá da ciência de Deus, assim como as águas do mar que a cobrem. Naquele dia, as populações do mundo recorrerão à raiz de Jessé, isto é, ao Cristo. Pois o Messias estará posto por estandarte dos povos, e a glória será sua morada. Viram que beleza, hein? Na volta de Jesus vai ser assim. Ele já vem voltando. No capítulo 32, versículos 1 a 8, eu não vou ler, Jesus torna a falar das maravilhas, Isaías torna a falar das maravilhas do reinado messiânico. Felizmente já tão próximo de nós. No capítulo 35, versículos 4 a 6, Isaías profetizou os chamados milagres do Cristo. Olha aqui. O Senhor vem mesmo e nos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos serão desimpedidos, o coxo saltará como cervo, e será desatada a língua dos mudos. Ele fez tudo isso. Outra profecia que se cumpriu, capítulo 40 de Isaías, é uma lição de justiça eterna. Vocês vão ver agora o que é que Deus considera perdão. É o que nós consideramos, mas os outros não. Pensam que é só chorar, ajoelhar, chorar e Deus perdoa. Aí o cara vai mais matar, roubar, tirar a mulher do próximo. Volta, chora, Deus perdoa. Aí ele volta para fazer maldade. Vejam aqui o que é a lição da justiça divina. No capítulo 40 do profeta Isaías, versículos 1 e 2, vocês vão ler o seguinte: Consolai-vos, consolai-vos, povo meu, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, dizei-lhe que os seus males terminaram, está perdoada a sua iniquidade, porque da mão de Deus ela já recebeu em dobro por todos os pecados que ela praticou. Será que está claro
Ou eu estou falando grego? No capítulo 49. Vocês querem ver como é que Isaías profetizou a vinda do próprio precursor de Jesus? Querem ver? Então peguem lá, podem escrever. No mesmo capítulo 40, nos versículos 13 e 4, vocês vão ler: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, todo vale será aterrado, nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, serão aplanados os lugares escabrosos. Tudo isso está no Evangelho. Voz do que clama no deserto. É João Batista, que foi Elias, que foi Moisés. No capítulo 50, no capítulo 49, Isaías torna a falar da redenção da humanidade pelo Cristo. Luz e salvação de todos os povos. É o que está lá. No capítulo 50, Isaías prediz todo o sofrimento de Jesus 6 séculos antes da primeira vinda do Cristo. Olhem aqui no capítulo 50, versículos 6 a 8. Entreguei meu corpo aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o meu rosto dos que me injuriavam e cuspiam em mim, porque o Pai me amparou. Olha o desmentido aos que dizem que Jesus foi abandonado por Deus só porque cantou um salmo velho, o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Não escondi o meu rosto dos que me injuriavam e cuspiam em mim, porque o Pai me amparou e não me senti envergonhado. Por isso ofereci minha face como pedra duríssima, sabendo que não seria confundido. Pois junto de mim está quem me sustenta, e quem é que vai me contradizer? Ora, quem sustenta Jesus é Deus, como Jesus sustenta a todos nós. Está aqui o desmentido, desses materialistas bobos que não conhecem a Bíblia.